Podem sentar-se um pouquinho, meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia de hoje é um verdadeiro hino triunfal em honra da realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde as primeiras vésperas desse dia de hoje, nós já rezamos e começamos a cantar a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós falamos assim: o seu reino é um reino sempiterno. Todos os reis o hão de servir e lhe hão de obedecer. Assentar-se-á e dominará e anunciará paz aos povos. A missa de hoje, meus amados irmãos, começa com a visão apocalíptica deste rei singular, cuja realeza está intimamente ligado à sua imolação pela salvação dos homens. No introito da missa, nós lemos e rezamos assim: digno é o Cordeiro que foi imolado de receber o poder e a divindade, a sabedoria e a força e a honra. A Ele a glória e o império pelos séculos dos séculos. Nós, então, vemos que a liturgia é um hino, é um cântico que nós vamos sempre louvando, engrandecendo a realeza de nosso Senhor. Por isso também São Paulo, na epístola, ele enumera os títulos que fizeram de Cristo o Rei de todos os reis. E nós lemos, e São Paulo diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. A primeira, então, razão porque ele é rei é porque através dele todas as coisas foram criadas, as visíveis e as invisíveis. Assim, este título pertence, meus amados irmãos, a Cristo Rei, porque Ele é o Criador de todas as coisas, então Ele é o Rei, Ele é o Senhor também de todas as coisas. A imagem perfeita do Pai, então Ele também, junto com o Pai, Ele criou todas as coisas através o Pai criou todas as coisas através do seu Filho Jesus. Assim também, tudo foi criado por Ele e para Ele, todas as coisas subsistem por Ele. Nós lemos na Epístola de São Paulo. E nós temos então este primeiro título da realeza de nosso Senhor. Por quê? Porque todas as coisas foram criadas por eles. Mas também São Paulo não esquece que a realeza de nosso Senhor também vem por Ele ter vindo a esta terra e redimido a humanidade. Então, São Paulo continua dizendo: Ele é a cabeça do corpo da igreja, e foi do agrado de Deus que Ele fosse reconciliar, que por Ele fosse reconciliada consigo todas as coisas, pacificando-as pelo sangue derramado na cruz. Então, tem um segundo motivo, tem um segundo título também de Ele ser Rei, porque através da sua vinda ao mundo, a sua paixão e morte na cruz, Ele consegue a salvação para todos nós. Ele permite que nós estejamos salvos através do seu sangue. Ele nos resgata. Ele nos tira do poder total dos demônios e das trevas. Nos faz participante da sua vida, da sua graça. E isso, Ele se torna então a cabeça, o principal
da igreja, e assim Ele nos dá a vida, a salvação. Por isso, nós devemos, meus amados irmãos, neste momento, como São Paulo, também deixar sair do nosso coração a ação de graças. E por isso São Paulo termina: demos graças a Deus Pai, que nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do Filho e do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Demos graças a Deus, agradeçamos a Deus por esta realeza, né, dele, por Ele ser o Rei, por Ele ser o nosso Senhor, por Ele estar sempre ali, olhando para nós de cima, como faz o Rei, que olha para os seus súditos, para cuidar, defender, proteger. É assim que nosso Senhor olha para nós, para cuidar de nós, para nos proteger, para nos defender, para nos alimentar, para nos sustentar, para dar para nós o alimento da sua graça, nos sustentar com sua vida divina. Passando para o Evangelho, meus amados irmãos, hoje nós lemos o Evangelho de São João. E aqui nós temos a razão, ou nós temos a prova mais autorizada, proclamação da realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque saiu dos próprios lábios de Jesus. É o próprio Jesus que afirma com todas as letras que Ele é Rei. Interrogado por Pilatos, Jesus responde. Mas nós vemos, meus amados irmãos, que Jesus não responde na primeira pergunta de Pilatos. Ele só vai responder na segunda vez que Pilatos faz a pergunta. Por quê? Porque a primeira pergunta, Pilatos pergunta se ele era o rei dos judeus. Jesus não responde a esta pergunta porque ele queria deixar bem claro que ele não é rei somente de um grupo de pessoas, que ele não é rei somente de uma nação, ele não é rei somente de uma parte da população. Não. Quando então pergunta se ele é rei dos judeus, ele não responde. Ele só faz uma outra pergunta para Pilatos: dizes isso de ti mesmo ou foram outros que falaram de mim? Pilatos, então faz ali: porventura sou eu judeu? Seu povo que está aí te acusando, te condenando. E Pilatos então, ouve Jesus dar para ele uma lição. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, estariam aqui os meus soldados, estaria aqui o meu povo lutando para me defender. Mas o meu reino não é daqui. O meu reino não é daqui da terra. O meu reino, Jesus dizendo, não é de um povo, não é de uma parte específica. Então, Pilatos faz a segunda pergunta: logo tu és rei? Aí Pilatos então já na segunda pergunta não especifica se ele era rei de uma parte ou de outra, dos judeus ou não. Logo tu és rei? E ele disse então com todas as letras, tu dizes, eu sou rei. Aqui está então, meus amados irmãos, pela própria boca de Jesus, nós ouvimos ele proclamando esta verdade. Ele não engana e não fala mentira, mas ele fala então a verdade. Eu sou rei. Nós não podemos ter dúvidas, meus amados irmãos, sobre a realeza de nosso Senhor,
porque Ele mesmo fala, eu sou rei. O título de rei, né, para Jesus, então, é porque Ele é Deus e Criador de todas as coisas, porque Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Jesus, né, que é o rei não só dos judeus, mas também de todos os povos. Ele é o nosso rei. Assim, meus amados irmãos, com todo o ímpeto da nossa alma, nós devemos ir ao encontro deste Rei divino, que se nos apresenta sobre um aspecto humano, amoroso, acolhedor. Não é um rei que vem, né, soberbo, soberano, para poder castigar os seus súditos. Não. É o rei que vem todo cheio de amor, todo acolhedor. É o Rei divino que estende os seus braços, né, sobre a cruz para deixar que fosse cravado ali, a fim de que todos pudessem então chegar a Ele e recorrer ali às suas graças, às suas bênçãos, à sua vida, à sua salvação. Assim, meus amados irmãos, vamos renovar hoje a nossa consagração e vamos sempre dizer, todos os dias, e recordar dessa verdade. Nós temos um rei que reina sobre todos nós. Este rei é Jesus. E então, ele tem suas ordens, ele tem as suas leis, e nós devemos ser bons súditos, obedecendo, fazendo a vontade deste Rei amoroso que quer o nosso bem, que quer a nossa salvação. Peçamos a Nossa Senhora, que é também rainha, que foi coroada nossa rainha, e sabemos que é uma rainha toda bondosa e toda amorosa, nós sabemos que ela é mãe. Então, peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a ser sempre bons súditos deste nosso Rei, que é seu Filho Jesus. Amém.